Olá amigo, seja bem-vindo ao programa Saúde e Vida. Celebrou-se a 29 de setembro o Dia Mundial do Coração. Por essa razão, vamos hoje no Saúde e Vida falar sobre a saúde do nosso coração. Segundo dados revelados pela Organização Mundial da Saúde, anualmente cerca de 17,5 milhões de pessoas morrem no mundo devido a doenças cardiovasculares. Dados revelados pelo Relatório Nacional de Doenças Crônicas e Não Transmissíveis em 2018, indicam que em Moçambique 1,4 milhão de pessoas sofrem de doenças cardiovasculares. Portanto, fica atento ao Saúde e Vida, pois hoje vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre esta matéria. Ele bate 100 mil vezes por dia. Bombeia 300 litros por hora. O coração é com certeza a melhor máquina do mundo. Em Moçambique, cerca de 1,4 milhão de pessoas sofrem de doenças ligadas ao coração. Mas, felizmente, com novos tratamentos e procedimentos, tem-se conseguido cada vez mais salvar vidas. O Serviço de Hemodinâmica do Hospital Central de Maputo realizou pela primeira vez em agosto de 2019 a angioplastia de urgência das artérias do coração. A angioplastia de urgência é uma técnica que se faz para desobstruir as artérias coronárias quando elas estão obstruídas. Elas podem estar obstruídas por ruptura de uma placa, que é uma placa da aterosclerose, que vai trombosar e comprometer o fluxo que irriga o músculo cardíaco. Este tratamento funciona mediante a utilização de catéteres. Há uns catéteres específicos que são chamados catéteres para angioplastia, que são introduzidos ou através do braço, na artéria radial, que é o mais comum, é o que se faz em todo o mundo, mas também se pode introduzir a partir da artéria femoral, se vai até as grandes artérias, a grande artéria do corpo, que é a artéria coronária. Se introduz lá também um guia que vai até ao local que tem obstrução e com a ajuda de um stent, que é um material próprio, com uma forma de rede, que se faz a angioplastia. Agora, nós, ao nível do serviço, o diretor do serviço resolveu estender mais esta componente de oferta para os indivíduos que têm infarto agudo do miocárdio e estejam a precisar imediatamente de revascularização. É gratificante, é um passo importante que foi dado no nosso serviço e fazer parte dessa história é prazeroso. A cardiopatia isquêmica tem fatores de risco, portanto, é possível prevenir ou retardar o aparecimento, mas é fundamental conhecer os fatores de alarme para poder rapidamente se dirigir a uma unidade sanitária. Nem todas as unidades sanitárias têm esta capacidade. O nosso Hospital Central tem esta capacidade. Então é preciso conhecer os sinais de alarme, como dor torácica intensa, dor torácica que vai para o braço, dor torácica acompanhada de náusea, transpiração, uma dor muito forte no peito. Também indivíduos com uma idade, os homens maiores de 40 anos, as senhoras maiores de 45, 50 anos, é que estas doenças começam a aparecer. Há fatores de risco que estão acompanhados a estas doenças, como hipertensão arterial, diabetes, fumadores, indivíduos que são sedentários, alimentação, história familiar. Isto tudo faz parte de um conjunto de fatores que proporcionam uma suscetibilidade aumentada para a doença cardíaca, isquêmica, sobretudo. Tratando-se de doença crônica, é importante cumprir com os tratamentos, as recomendações médicas e, acima de tudo, dar muita atenção ao nosso coração. Querido amigo telespectador, celebrou-se a 29 de setembro o Dia Mundial do Coração. É
é uma ocasião para refletirmos em torno dos nossos hábitos alimentares e também em torno do nosso estilo de vida e lembrarmos da importância deste órgão que é vital, que é o nosso coração. Por esta razão, vamos hoje conversar com o Dr. Domingos Diogo, é médico cardiologista e é o diretor do Serviço de Cardiologia aqui no Hospital Central de Maputo. Olá, Dr. Domingos, seja muito bem-vindo ao Saúde e Vida. Muito obrigado, muito bom dia. Agradecer aos vossos serviços da STV por esta grande oportunidade que nos dão para falarmos da cardiologia, da saúde no geral e na cardiologia especificamente. E andarmos nesta onda do mês de setembro. O mês de setembro, todo ele é um mês de coração, e que o 29 é o apogeu das celebrações do Dia Mundial do Coração. Certo, para nós é uma honra ter o doutor aqui no nosso programa, até porque estamos preocupados com a saúde dos nossos telespectadores e é por essa razão que estamos aqui para tentar ajudar e estamos preocupados, queremos que as pessoas melhorem as suas atitudes quanto à saúde. O que é que são doenças cardiovasculares e quais é que são as principais, as mais comuns no nosso país, em particular aqui no Hospital Central de Maputo? Nós costumamos dividir normalmente a patologia cardiovascular em dois grupos importantes. A patologia cardiovascular infantil, digamos assim, jovens até os 14, 15 anos. Esta parte é tratada especificamente na pediatria, é um quadro específico de colegas que se dedicam a esta patologia. E as pessoas com mais dos 15 anos, que também, nesse caso, quem se dedica é a parte dos adultos, é a parte da cardiologia, em que eu sou o diretor de serviço. Na parte infantil, a patologia mais importante é, sem dúvidas, a patologia infecciosa. Portanto, nós temos a patologia infecciosa, que é como padrão, como o foco, é a cardiopatia reumática, com todas as suas complicações. Portanto, a cardite reumática lesa fundamentalmente as válvulas e dá as patologias valvulares. Esta é a parte infantil. Na parte do adulto, a patologia cardiovascular se insere, se dedica fundamentalmente à hipertensão arterial, com todas as suas complicações. Portanto, a maior parte da patologia cardíaca parte especificamente a base, que é a hipertensão arterial, todas as suas complicações. Ok. Segundo o Relatório Nacional de Doenças Crônicas e Não Transmissíveis, que foi publicado em 2018, a cardiopatia reumática, como o doutor bem disse, é a condição mais frequente, principalmente entre jovens e crianças. Quais são as outras causas de doenças cardiovasculares? Na parte jovem ou na parte do adulto? Nas duas partes, na parte jovens e adultos. Na parte jovem, para além da febre reumática, que é a parte mais importante, também temos uma patologia que se situa na zona sul do país, na província de Inhambane, que é a fibrose endemórica, que é extremamente importante na parte sul. Há alguns focos desta patologia na parte centro e norte, fundamentalmente na Zambésia e em Tete, mas também pode aparecer na zona de Cabo Delgado. Portanto, alguns focos desta patologia, a chamada fibrose endomiocárdica. Nós, na parte dos adultos, para além da cardiopatia hipertensiva, infelizmente, o perfil desta patologia cardíaca no adulto está a mudar. Nós tínhamos, para além da hipertensão e da doença infecciosa, estamos a aparecer agora as chamadas patologias degenerativas, que é fundamentalmente a doença relacionada com ataque cardíaco, doença relacionada com o AVC, o acidente vascular cerebral, mas também com as complicações, infelizmente, da hipertensão arterial, que é a insuficiência cardíaca, é a retinopatia hipertensiva, é a doença renal provocada pela hipertensão arterial e que a matéria-prima da hemodiálise em Moçambique, quem fornece são
somos nós, são os doentes que não controlam bem a tensão alta e acabam por parar na hemodiálise. E quais são os principais sinais e sintomas de uma doença cardiovascular para que o nosso telespectador que está do outro lado do receptor possa prestar atenção e logo correr a uma unidade sanitária? Eu vou dividir em dois grupos importantes. O primeiro grupo é a patologia relacionada com a hipertensão arterial. A patologia relacionada com a hipertensão arterial não tem sintomas, portanto, é uma doença fundamentalmente assintomática. Quando ela dá sintomas, já está a dar as complicações. Portanto, as complicações do acidente vascular cerebral, as complicações da hemodiálise, as complicações da insuficiência cardíaca. Portanto, esta patologia é uma patologia do adulto jovem e que só e somente através da avaliação da tensão arterial é que nós conseguimos descobrir se o doente, se a pessoa é hipertensa ou não. Raramente dá sintomas. Eu costumo dar um exemplo na doença, na hipertensão arterial. Muitas das vezes nós controlamos as mulheres grávidas, portanto, a mulher grávida, vamos avaliar a tensão arterial e, felizmente, às vezes vem acompanhado com o seu marido e nós aproveitamos naquela altura dizer, olha, agora já que avaliamos a tensão da sua esposa, nós podemos avaliar a sua tensão. Então, aparecem três dilemas. Primeiro, nós avaliamos a tensão, quando acontece, aparecem as tensões altas, ele logo se escandaliza e se admira, mas não estou a sentir nada. É o primeiro problema. O segundo problema, dizemos, a hipertensão não tem cura. É o segundo dilema. Então, o senhor tem que fazer o tratamento toda a vida e tem que fazer a sua terapia regularmente. Portanto, tem que ser rigorosamente regular. A terceira é que o doente, como não tem sintomas, pensa que está bem e que nunca pensa que pode ter a qualquer momento uma complicação. Então, o dilema da aderência à terapia. Então, normalmente estes doentes são muito difíceis em ter aderência à empatia com a terapia. Então, às vezes começam a tomar, depois param, depois recomeçam a tomar, depois param. E este parar e recomeçar, muitas vezes traz complicações da tensão. Portanto, essa variabilidade da tensão pode causar lesão dos órgãos-alvo. O outro grupo que eu não falei é o grupo da dor. Portanto, é um grupo que não tem sintomas e é um grupo que tem dor. A dor do peito tem que ser uma dor forte, primeiro aspecto. O segundo aspecto tem que ser uma dor de uma pessoa com mais de 25, 30 anos. Terceiro aspecto, esta dor tem que ter acompanhada com o doente transpira, o doente chega a molhar a camisa, o doente, se estiver a dormir, acorda, porque sente-se completamente afogado. Portanto, esta dor é uma dor de suspeita de um ataque cardíaco. E é preciso prestar atenção. Rapidamente, este doente tem que vir à unidade sanitária mais próxima, se puder vir ao Hospital Central de Maputo, ótimo, porque nas primeiras 6 horas de intervenção, o doente fica sem sequela nenhuma. Depois das 6 horas a 12 horas, pode ter alguma sequela. Depois das 12 horas, o doente vai permanecer com sintomas irreversíveis. Portanto, até 6 horas é reversível, até 6 a 12 horas parcialmente reversível, depois das 12 horas completamente irreversível. E quais são os principais fatores de risco para as doenças cardiovasculares, para que os nossos telespectadores possam prevenir, uma vez que estamos a celebrar assim que é o Dia Mundial do Coração e temos que prestar atenção ao nosso coração, à saúde do nosso coração? Antes de mais nada, seria bom que eu explicasse aos telespectadores o que são fatores de risco cardiovasculares. Os fatores de risco cardiovasculares são hábitos, são costumes, é atividade que as pessoas fazem. Por exemplo, o indivíduo fuma, o indivíduo não pratica atividade física, o indivíduo é obeso. Estes indivíduos, comparando com as pessoas que não têm estes hábitos, esses têm maior risco de desenvolver uma doença cardiovascular. Esses são os fatores de risco. E a OMS dividiu muito bem os fatores de risco. Dividiu em 2 grupos importantes, algumas vezes dizem que em 3, mas os mais importantes são 2.
são os fatores de risco modificáveis e são os fatores de risco não modificáveis. Os fatores de risco não modificáveis é muito simples, é a idade, você não muda a idade, é o sexo, você não muda o sexo e, infelizmente, a família você não escolhe. Então, esses fatores você não pode mudar, pelo contrário, tem que controlar e tem que assumi-los, conseguir saber conviver com eles. Os outros, é o caso da hipertensão arterial, é o caso da diabetes, é o caso do hábito de fumar, é o caso do hábito da atividade física, do sedentarismo, é o hábito de tomar o café. Estes são hábitos que podemos modificar. A hipertensão arterial, se nós controlarmos com a medicação e com as dietas, nós resolvemos o problema, ficamos com a nossa tensão controlada e aparentemente ficamos normotensos, apesar de sermos hipertensos. O meu professor dizia sempre, o hipertenso é sempre hipertenso. Pode ter a tensão arterial controlada, mas ele é hipertenso. Igualzinho ao diabético. Pode ter a doença do açúcar, portanto, diabetes é a doença do açúcar, devido a presença açúcar muito alto. Este açúcar provoca lesões endoteliais dos vasos. São essas lesões que provocam as doenças cardiovasculares. Dizia-me também o professor que, afinal de contas, o diabético poucas vezes morre da própria diabetes. Morre mais das doenças cardiovasculares que a diabetes provoca. Mas há um fator extremamente importante, que é o do fumador. Portanto, existem os ex-fumadores. Aqui está. O indivíduo que fuma e para de fumar, depois de 5 anos, ele perde todos aqueles lixos que o fumador tem. Atenção, o fumador não é só a pessoa que fuma diretamente, mas também a pessoa que convive com a pessoa que fuma. Se chama, normalmente, fumador passivo. Bom, como é que é feita a avaliação e acompanhamento do paciente quando dá entrada na unidade sanitária por alguma doença cardiovascular? Há duas vias. Nós estamos a preparar o Hospital Central, as vias verdes. As linhas verdes. As linhas verdes são as linhas em que um doente entra, por exemplo, com dor torácica, e é suspeito logo a entrada. Este doente não fica na fila onde que devia ficar. Ele é levado diretamente para os serviços de urgência e de reanimação. Aí depois prepara-se o doente para ser avaliado numa sala específica dos doentes que estão a fazer infarto ou pré-infarto. Também se faz a mesma coisa dos doentes que têm princípio do AVC. Também são levados rapidamente para ver se este AVC é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Por isquêmico pode muito bem ser tratado e controlado mais precocemente. Quanto mais cedo, melhor. Depois também até, para só dar um exemplo, as pessoas que têm tosse. Então, o indivíduo que aparece com tosse numa unidade sanitária como a nossa, então é automaticamente isolado, porque a tosse pode ser tuberculose e pode infectar as pessoas que estão em volta dele. Então é importante que estas patologias sejam logo à entrada, segregadas e encaminhadas rapidamente, para não ficar muito tempo na unidade sanitária. Certo. O Serviço de Hemodinâmica do Hospital Central de Maputo realizou no mês passado, pela primeira vez, angioplastia de urgência das artérias do coração. Um tratamento que é feito em situações de infarto do miocárdio. Pode nos explicar em que consiste este tratamento? O que é o infarto do miocárdio? O que é um ataque cardíaco? O ataque cardíaco é quando os vasos que irrigam o coração, neste caso as artérias, ficam entupidas. Então, em termos vulgares, ficam entupidas. O que entope isto é o colesterol. O colesterol é muito mau para os vasos sanguíneos. Portanto, ele acumula-se nos vasos e tapa os vasos. Quando tapa o vaso, o doente, aquilo que eu estava a explicar no princípio, o doente tem as primeiras 6 horas em que o vaso está fechado. Se nós conseguirmos ir chegar ao vaso e desobstruir o vaso nas primeiras 6 horas, então este doente fica com a recuperação completa. Portanto, todas as lesões que poderia ter são completamente reversíveis. Se este doente aparecer com dor, logicamente, porque fechou o vaso e a evolução está entre 6 horas e 12 horas, nós também vamos à sala de hemodinâmica. Através dos catéteres, nós vamos até o local onde o vaso está fechado, nós desobstruímos o vaso. Agora aqui, como já passaram quase 12 horas, podemos ter
ou recuperação completa ou uma recuperação parcial. Mas se o doente aparece depois das 12 horas, aí já não podemos fazer nada, porque as lesões que esta obstrução provocou já são lesões irreversíveis. Aquele vaso que está obstruído já não podemos fazer nada, mas este doente estabilizamos. Depois de estabilizar, vamos ver se há outros vasos que nós podemos tratar para prevenir outro evento agudo cardíaco. Então, depois de estabilizar, nós mandamos para a enfermaria e depois vamos à sala para ver como é que está a sua árvore coronária. Bom, e que inovações é que foram introduzidas e quais são os ganhos alcançados com esta nova abordagem de tratamento? É precisamente estes primeiros 6 a 12 horas em que nós podemos recuperar o miocárdio imediatamente. O doente fica sem lesões irreversíveis. Antigamente, nós não tínhamos esta possibilidade de intervir logo o doente. Nós estabilizávamos o doente e depois íamos procurar as lesões com mais cuidado e com mais tranquilidade, se ele tivesse lesões da árvore coronária, para nós, naquela altura, conseguirmos abrir, se tivesse, portanto, uma estenose de 90%, de 70%, para não obstruir isso, nós abríamos. Mas este aspecto agudo, esse aspecto dramático, em que o doente vem com dor, está transpirado e não passaram as 6 horas, então é muito importante, porque este doente vai recuperar completamente o seu miocárdio. Este é o grande ganho. Certo. E quem é que pode beneficiar-se deste tratamento? Todos os indivíduos que aparecerem com a dor torácica, por um lado. Por outro lado, a dor torácica provocada por uma obstrução num vaso arterial coronário. E tem que chegar ao hospital, este é o grande apelo, entre as 6 e as 12 horas. Se chegar cedo, melhor. Os cardiologistas de intervenção dizem que cada minuto é um miocárdio que está a morrer. Portanto, quanto mais cedo vier, melhor. E como é que podemos prevenir as doenças cardiovasculares? A prevenção passa necessariamente ao controle dos fatores de risco cardiovasculares. E começamos no início. Fundamentalmente, deixar de fumar, portanto, parar completamente de fumar, praticarmos a atividade física regular, porque é preciso dizer que a atividade física tem que ser 1 hora, mais ou menos, e pelo menos 3 vezes por semana. Portanto, tem que ser pelo menos 3 dias por semana. Recordo uma das vezes que nós fizemos uma marcha do Dia Mundial do Coração, uma das pessoas que eu entrevistei foi: mas o senhor faz atividade física regular? Disse que faz, sim. E quantas vezes por semana? Disse: não, faço só no Dia Mundial do Coração. Portanto, esta atividade física não tem implicações para a saúde cardíaca. Tem que ser 3 vezes por semana e cada sessão tem que durar pelo menos 1 hora de tempo. Depois, se tivermos problemas de colesterol, temos que reduzir ou através da dieta saudável, portanto, a dieta saudável, ou através do uso de medicamentos. Há medicamentos que servem para baixar o colesterol. É preciso baixar também o açúcar, é preciso baixar também o ácido úrico e é preciso praticar a atividade física. Essa atividade física, eu costumo dizer que é o melhor comprimido que nós temos, que cura quase 3 ou 4 doenças. Portanto, a atividade física emagrece-nos, a atividade física gasta o colesterol e diminui o colesterol, a atividade física gasta o açúcar, como vê, não conheço nenhum medicamento que consegue abordar 3 situações dessas ao mesmo tempo. Querido amigo telespectador, é momento de fazermos o nosso primeiro intervalo, mas voltamos já com mais informações. Não saia daí. Seja bem-vindo à segunda parte do programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre a saúde do nosso coração, alusivo ao Dia Mundial do Coração que celebrou-se a 29 de setembro. E é a altura para conferirmos e esclarecermos alguns mitos e verdades sobre este tema.
Bom, Dr. Diogo, muitas vezes disse que os homens infartam mais que as mulheres. Isto é um mito ou é uma verdade? É uma verdade parcial. Os homens têm maior risco ou têm mais probabilidade de terem infarto depois dos 35 anos, mas a mulher só depois da menopausa. Portanto, depois da menopausa, a situação torna-se idêntica, homem e mulher. Antes da menopausa, infarta mais um homem. Certo. Muitas vezes disse que as emoções influenciam na saúde do coração. Isto é um mito ou é uma verdade? Esta é uma realidade. Portanto, há vários tipos de emoções. Há as emoções positivas e há as emoções negativas. Mas os dois tipos de emoções se afetam a parte cardíaca. Muitas das vezes as pessoas apresentam-se nos serviços de urgência porque tiveram uma emoção forte e tiveram um ataque cardíaco. Muitas das vezes as pessoas aparecem nas nossas unidades de urgência porque tiveram uma emoção forte, positiva ou negativa e tiveram um AVC. Portanto, as emoções, sim, têm uma implicação. Pode ser negativa e pode ser positiva para o aparelho cardiovascular. E vou dizer mais alguma coisa, porque há pessoas, depois de ter uma emoção, nem vão para a parte do coração. As pessoas podem ter alterações do comportamento por causa da emoção. Muito bem. Bebidas alcoólicas e energéticas provocam problemas cardíacos. É mito ou é uma verdade? É uma verdade parcial. Eu costumo dizer assim aos meus doentes. Se os meus doentes não bebem, muitas vezes nos perguntam, doutor, dizem que um copo de vinho faz bem ao coração, faz bem ao colesterol, fundamentalmente. Eu digo, se você não bebe, então não vale a pena beber. Vai continuando a praticar a sua atividade física. Agora, se você bebe, nós temos que arranjar um meio termo. Portanto, não somos extremistas. Dizemos, está bem, você bebe, mas temos que arranjar um compromisso. A OMS diz que em cada uma dos tipos de bebidas, portanto, os superalcoólicos, os vinhos, a cerveja, eles indicam quais são as quantidades diárias que um ser humano pode consumir. Normalmente é consumir um copo de vinho. Esta coisa do copo de vinho também fica complicado. Eu recordo do meu falecido pai, que era cardíaco, e eu disse que devia consumir um copo de vinho, então mudou do volume do copo. No dia que fui para lá tinha um copo grande. Disse, mas não deixa de ser um copo de vinho. Mas um copo deve ser um copo normal, tanto de vinho para ser consumido. Então, digo, beber sim de uma forma regular, regrada, e não abusar, porque o excesso faz mal. Faz mal. Uma boa alimentação favorece a saúde do coração. É mito ou é verdade? Essa é a grande verdade. Portanto, nós temos que ter uma nossa dieta equilibrada. Alguns autores que se dedicam muito à parte da dieta falam de uma dieta mediterrânea. E o que seria uma dieta mediterrânea? É uma dieta que é constituída fundamentalmente por vegetais, por fibra, é constituída fundamentalmente por carnes brancas, peixe, muito peixe, em detrimento das carnes vermelhas, em detrimento dos mariscos. Mas isto não quer dizer em detrimento do caril de amendoim e caril de coco. Isto não quer dizer de que nós temos que cortar obrigatoriamente este tipo de dieta. Eu costumo dizer, uma vida é feita também de pequenos prazeres. Então, uma e outra vez, pode-se muito bem usar um bom caril de amendoim, muitas vezes podemos comer um bom caril de caranguejo ou de camarão, etc. Mas tem que ser uma e outra vez. Portanto, não pode ser aquilo que dizem, eu como sim, mas a semana tem 7 dias, em 6 dias como caril de amendoim e o 7º dia faço hoje vegetais como caril de fruta. Não, é a maior parte da semana vegetais e muita fruta e uma e outra vez no fim de semana termos os pequenos prazeres. Muito bem, muito obrigada, doutor, por nos esclarecer estes mitos e verdades. Acredito que a partir de hoje o nosso telespectador que está do outro lado do receptor já sabe como deve se alimentar, já sabe como proceder diante destas ideias que muitas vezes as pessoas têm sobre as doenças cardiovasculares. Portanto, vamos a mais um intervalo e voltamos já para a terceira e última parte do Saúde e Vida.
Estamos de volta e este é o momento em que abrimos espaço para que os nossos telespectadores possam colocar as suas dúvidas e perguntas sobre diversos temas ligados à nossa saúde. E hoje estamos a falar sobre a saúde do nosso coração. Vamos à rubrica Saiba Mais. Olá, doutor. Chamo-me Edson. Gostaria de saber se uma pessoa com problemas do coração pode fazer exercícios físicos. Muito obrigado por esta pergunta. Eu acho que é uma pergunta pertinente. Muita gente tem dúvidas. Tenho muitos doentes que tentam saber que tipo de exercício físico tem que fazer. A primeira mensagem é que os doentes cardiovasculares têm que fazer o exercício físico aeróbico. Quer dizer o quê, o aeróbico? Quer dizer, por exemplo, que o doente não pode levantar pesos de 30 quilos, por exemplo. Então, isto é um exercício físico anaeróbico. Outro exemplo é que um doente não pode fazer as corridas que se fazem dos 100 metros. Normalmente, a corrida dos 100 metros é uma corrida em que o indivíduo fica sem respirar, fica em anaerobiose. Só respira quando chega ao fim da pista. Então, nós não aconselhamos a fazer esse tipo de exercício. E, por fim, os doentes cardiovasculares têm que evitar fazer um mergulho, principalmente um mergulho em apneia. Então, aconselhamos a não fazer o mergulho em apneia. Agora, quais são os exercícios que têm que fazer? São vários. Andar de bicicleta, a caminhada, a correria, a ginástica, a dança, a ginástica dentro do ginásio. Portanto, são todos exercícios fundamentalmente aeróbicos. Esses aconselhamos. E depois, cada exercício tem que ser personalizado. Um doente, depois do infarto cardíaco, não pode fazer um exercício para durar mais que 1 hora de tempo, mais que 30 minutos. Então, dura primeiros 10 minutos, depois passa para 20 minutos, depois passa para 30 minutos. Então, todo o exercício físico deve ser personalizado. Um exercício para um jovem de 30 anos não é idêntico a um exercício de uma pessoa com mais de 70, 75 anos. Portanto, exercício personalizado, exercício em aerobiose. Olá, Dr. Diogo. Meu nome é Edson Matola. Gostaria de saber se o infarto e o ataque cardíaco é a mesma coisa? Sim, senhora. Também uma pergunta extremamente importante. Utiliza-se o infarto ou utiliza-se o ataque cardíaco como sinônimos? O que significa? Significa que o doente tem dor. As duas situações de ataque cardíaco, sinônimo de infarto do miocárdio, o sintoma é dor torácica. Dor torácica é sinônimo de infarto e é sinônimo de ataque cardíaco. Olá, Dr. Diogo. Eu chamo-me Celestino Armando Ameia e eu tenho uma pergunta a fazer. Como é que nós podemos ajudar a uma família que sofre uma doença de coração? Muito obrigado também por esta pergunta, muito pertinente. Há vários tipos, mas há responsabilidades, sem dúvidas, responsabilidades da família. A primeira responsabilidade da família é assumir que o doente é cardíaco. A segunda responsabilidade da família é saber que as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto, principalmente a hipertensão arterial, são doenças que não têm cura, têm tratamento. Por conseguinte, a família tem que ajudar a este doente a compra dos medicamentos, tem que ajudar a este doente a toma dos medicamentos todos os dias e, finalmente, tem que assumir esta doente, tem que ter uma dieta especial. Eu não gosto muito de falar da dieta, tem que mudar o comportamento alimentar, tem que adotar o estilo de vida saudável. Para trás a rubrica Saiba Mais, momento em que os nossos telespectadores participam do nosso programa colocando as suas dúvidas e perguntas. Dr. Diogo, são instantes finais do nosso programa. Gostaria que, em jeito de últimas considerações, deixasse um conselho para os nossos telespectadores e últimas recomendações.
Muito obrigado. Sim, fui dando ao longo da conversa que tivemos algumas considerações, mas eu gostaria de deixar e sublinhar. O primeiro aspecto é, a pessoa quando tiver uma dor torácica, por favor, deve vir urgentemente para os serviços de urgência. Se por acaso estiver em volta do Hospital Central de Maputo, em redor do Hospital Central de Maputo, tem que vir no Hospital Central, porque, como dizia o meu professor, cada minuto é um miocárdio que morre. E quando morre, é irreversível. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, para os nossos doentes, repito, para os nossos doentes, não podem parar de tomar os medicamentos. Têm que tomar os medicamentos todos os dias e adotar os hábitos de vida saudáveis. Muito bem. Celebrou-se no dia 29, como eu bem disse, o Dia Mundial do Coração. Qual é a mensagem de reflexão que o doutor faz sobre este dia? Sobre este dia, o lema que a Organização Mundial de Saúde e a Federação Mundial do Coração usou para este ano é: seja herói do seu coração. Portanto, toda a atividade, principalmente a atividade dos fatores de risco modificáveis, tem que ser direcionada para o coração. Nós todos temos que ver quais são os fatores de risco e quais são os fatores de risco que nós podemos evitar e que podemos controlar. Esta é a grande mensagem de sensibilização para toda a população. Muito obrigada, Dr. Diogo, pela sua presença, pelas suas explicações. Esperamos contar com a participação do Dr. Diogo nas próximas oportunidades. Eu deixo a minha disponibilidade completa para falar do coração, nesse aspecto, e qualquer patologia que houver dúvida, eu estarei sempre disponível para interagir com os telespectadores e interagir com os colegas aqui da STV. Muito bem, muito obrigada, até porque nós queremos transmitir mensagens de prevenção para que os nossos telespectadores saibam como cuidar da saúde e como prevenir principalmente as doenças cardiovasculares. Então, doutor, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela atenção. Bem, querido amigo telespectador, por hoje é tudo. Nós voltamos daqui a 7 dias aqui no mesmo canal de sempre. Já sabe que pode interagir conosco através das redes sociais e deixar ficar as suas sugestões. Nós estamos abertos para dúvidas, pode interagir conosco, subscreva o nosso canal no YouTube e fique a par de todas as atividades do programa Saúde e Vida. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde, cuide igualmente da saúde do seu coração e até uma próxima oportunidade.